Muita gente acha que os anos 90 foram uma década comum no mundo dos carros, marcada apenas por esportivos japoneses e sedãs confiáveis. Mas essa visão é limitada, quase ingênua. A verdade é que, nos bastidores das grandes montadoras, nasciam máquinas tão ousadas que pareciam saídas de outro planeta. Carros que misturavam genialidade e estranheza, desafiando não só a lógica da engenharia, mas também o próprio senso comum do consumidor. E aqui vem a parte contraintuitiva. Muitos desses conceitos nunca chegaram às ruas, e é justamente isso que os torna ainda mais valiosos. Porque o que realmente move o futuro não é aquilo que vira produto imediato, mas as ideias radicais que mudam a forma como pensamos. Você vai perceber que alguns desses projetos dos anos 90 já previam tecnologias que só hoje, em pleno século XXI, começaram a se popularizar. Agora, imagine descobrir os segredos desses 10 carros, cada um com uma história única, capaz de revelar não só a ousadia das marcas, mas também lições de vida sobre risco, inovação e visão de futuro. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é apenas uma lista de protótipos esquecidos, é um mergulho em um universo onde o impossível parecia apenas uma questão de tempo. Número 1. BMW Nazca C2 1992. Poucos carros conseguem transmitir a sensação de estar olhando para o futuro, mesmo décadas depois de criados. O BMW Nazca C2 é exatamente isso, um protótipo que parece ter saído de um sonho de engenheiros visionários. Imagine um coupé com linhas ousadas, curvas agressivas e uma carroceria em fibra de carbono, quando a maioria das montadoras ainda brincava timidamente com aço e alumínio. Era como ver uma obra de arte sobre rodas, algo reservado a poucos olhos. Agora pense no coração dessa máquina. Um motor V12 de 5.0 litros com 350 cavalos de potência capaz de empurrar o carro a mais de 300 km por hora. Para os anos 90, isso era como desafiar a gravidade. Um jovem que olhasse para esse carro naquela época sentiria a mesma emoção que alguém hoje sente ao ver um foguete da SpaceX decolando rumo ao espaço. Era mais do que um carro, era uma declaração de ousadia. Mas o mais intrigante não é apenas o motor, ou a velocidade, e sim quem acenava o design. Giorgito Giugiaro, o homem que já tinha colocado o mundo para sonhar com o DeLorean do De Volta para o Futuro e com a simplicidade genial do Volkswagen Golf. Ele deu ao Nazca C2 um estilo que misturava esportividade e refinamento, como se fosse um recado. O futuro pertence aos que não têm medo de arriscar. E não é exatamente assim também na nossa vida pessoal? Poucos sabem, mas apenas 3 exemplares foram construídos. Isso transformou o Nazca C2 num mito quase inacessível, daqueles que até milionários colecionadores sonham em ter, mas dificilmente conseguem tocar. É a prova de que na vida, nem sempre as coisas mais valiosas estão disponíveis para todas. Às vezes, a raridade é o que dá o verdadeiro sabor à conquista. Pense nos momentos únicos que você viveu e que não voltam mais. Eles valem mais do que qualquer fortuna. O curioso é que, mesmo nunca entrando em produção, o Nazca C2 influenciou o design de vários BMW dos anos 2000, como se tivesse deixado um DNA escondido nas linhas da marca. Assim como ideias visionárias que não vemos florescer de imediato, mas que, com o tempo, transformam gerações. E essa ousadia da BMW em desafiar os limites não ficou restrita a ela. Outras marcas também decidiram brincar com a ficção científica sobre rodas, como veremos no próximo carro. Número 2. Renault Raccoon, 1992. O Renault Raccoon parecia mais uma nave espacial do que um carro. Imagine em 1992, quando a maioria dos carros ainda era quadrada e sem ousadia, surgiram um protótipo anfíbio com tração integral e um motor V6 biturbo. Ele não só prometia encarar terrenos difíceis, como também parecia estar pronto para enfrentar tempestades interplanetárias. Quem o via pela primeira vez não sabia se estava diante de um SUV futurista ou de um veículo de ficção científica. Um dos detalhes mais curiosos era a ausência de portas convencionais. Para entrar no Raccoon,
O motorista e o passageiro precisavam acessar o interior pelo teto, como astronautas entrando em uma cápsula espacial. Era prático? Talvez não, mas representava uma quebra total de paradigmas. Muitas vezes na vida é justamente quando abandonamos o caminho comum que encontramos o que realmente faz sentido para nós. Outro ponto revolucionário: o uso de câmeras no lugar de espelhos retrovisores. Pense bem, hoje já vemos isso em modelos de luxo, mas em 1992 essa ideia soava impossível. Além disso, o carro já trazia navegação por satélite e entradas sem chave, tecnologias que só se popularizaram muitos anos depois. O Raccoon era de fato um viajante do tempo estacionado em plena década de 90. Porém, o público olhava para ele e tinha dificuldade de acreditar que aquilo fosse um carro de verdade. Parecia mais uma brincadeira ousada de engenheiros com tempo livre. Mas esse é o ponto. A inovação quase sempre soa absurda até que alguém prove seu valor. Pense em quantas ideias brilhantes você já descartou só porque pareciam impossíveis de aplicar. Talvez o futuro estivesse ali, bem diante de você, mas faltou ousadia para abraçá-lo. O Raccoon mostrou ao mundo que a Renault tinha coragem de arriscar, mesmo que nunca fosse colocado em produção. Ele abriu portas, ou melhor, tetos, para que o mercado entendesse que inovação não precisa seguir padrões. E se a Renault estava disposta a brincar com conceitos radicais, imagine o que outras marcas poderiam inventar. Não é à toa que pouco tempo depois surgiria um protótipo ainda mais curioso vindo do Japão. Número 3. Mazda London Taxi, 1993. O Mazda London Taxi é daqueles conceitos que parecem simples à primeira vista, mas que escondem uma provocação poderosa. Imagine um táxi urbano que só comporta duas pessoas, o motorista e um passageiro. Num mundo onde todos queriam mais espaço, a Mazda ousou ir na direção contrária, mostrando que talvez o futuro fosse feito de soluções compactas. É como quando alguém escolhe a simplicidade no meio do excesso e descobre que ali mora a verdadeira eficiência. Esse conceito nunca chegou a ser exibido em salões, o que o torna ainda mais misterioso. Enquanto outros carros ganhavam holofotes, o London Taxi ficou restrito a bastidores, como um segredo guardado a 7 chaves. Isso nos lembra de quantas ideias geniais são engavetadas porque o mundo ainda não está pronto para recebê-las. Quantas vezes você mesmo não deixou de compartilhar algo incrível por medo de parecer estranho? O diferencial do London Taxi estava na forma como encarava a realidade urbana. Ruas cada vez mais lotadas, trânsito caótico e a necessidade de soluções práticas. Ao limitar o espaço, a Mazda apontava para uma questão que hoje é urgente: mobilidade inteligente. É o mesmo raciocínio de quem troca um carro grande por uma bicicleta elétrica ou até pelo transporte coletivo. Menos ostentação, mais funcionalidade. Há quem critique esse tipo de visão, dizendo que não é realista ou que nunca funcionaria. Mas lembre-se, muitas inovações começaram assim, como ideias que soavam improváveis. O próprio Uber, anos depois, nasceu de um conceito simples: conectar motorista e passageiro de forma prática. E veja só onde chegou. O London Taxi, de certa forma, antecipava essa lógica de pensar no essencial, mesmo sem se tornar realidade. Apesar do nome, não tinha ligação com os tradicionais táxis londrinos. Era, na verdade, a visão japonesa de como as metrópoles poderiam se organizar. Um lembrete de que às vezes precisamos olhar além do óbvio para imaginar novas possibilidades. E se a Mazda apostava na simplicidade, a Renault, pouco tempo depois, viria com um conceito que apostava justamente no oposto: um roadster ousado e cheio de truques visuais. Número 4. Renault Argus, 1994. O Renault Argus parecia mais uma escultura em movimento do que um carro. Com apenas 750 quilos, era leve como uma pluma e trazia 3 assentos, distribuídos de forma nada convencional. Sem teto, sem para-brisas e com linhas limpas, lembrava mais um brinquedo futurista do que um veículo de rua. Mas é justamente aí que estava a ousadia: propor um conceito que dispensava o supérfluo para mostrar o essencial.
Um dos detalhes mais marcantes eram os retrovisores e portas retráteis, que simplesmente desapareciam dentro da carroceria quando não eram usados. Imagine você ver isso em 1994. Hoje, com carros que escondem maçanetas e usam câmeras sofisticadas, a ideia parece comum, mas há 30 anos era puro choque de inovação. É como se a Renault tivesse dado uma espiada no futuro e trazido de volta algumas anotações. Essa busca pelo minimalismo, ao mesmo tempo ousado e elegante, lembrava os protótipos de corrida, mas com uma pegada urbana. Era como se dissesse: não precisamos de tudo para ser grandiosos. Essa lição também serve para a vida. Muitas vezes é no corte do excesso que descobrimos o verdadeiro poder daquilo que temos. É como organizar sua rotina e perceber que menos compromissos trazem mais qualidade ao que importa. Curiosamente, o Argus trazia traços que depois apareceriam no Clio de segunda geração e no Spider, mostrando que os conceitos, mesmo quando não chegam às ruas, plantam sementes. É como ideias anotadas num caderno que só florescem anos depois. Às vezes, aquilo que você cria hoje não serve para o presente, mas se torna ouro no futuro. Basta ter paciência e visão para compreender esse processo. O Argus mostrou ao mundo que era possível criar algo radical sem parecer impossível. Ele era ousado, mas ainda assim tinha uma linguagem acessível, que conectava com a paixão automobilística de qualquer um. E, se esse roadster francês impressionava pelo minimalismo elegante, o próximo carro iria no caminho oposto. Buscava inspiração no passado, resgatando a grandiosidade dos anos 30 com um toque moderno. Número 5. Chrysler Atlantic, 1995. O Chrysler Atlantic foi uma verdadeira carta de amor ao passado. Inspirado no lendário Bugatti Type 57 Atlantic dos anos 30, o conceito resgatava a elegância daquela era, mas com uma releitura moderna. Suas linhas longas e curvas suaves lembravam os carros que desfilavam pelas avenidas de Paris, onde dirigir era mais do que locomoção. Era um espetáculo de estilo. Esse protótipo parecia dizer que a modernidade não precisa abandonar a tradição. Seu motor também carregava esse espírito ousado, um 8 cilindros em linha de 4,0 litros. Curiosamente, ele foi montado a partir da junção de dois blocos de 4 cilindros usados em modelos populares como o Neon. Isso mostra como, muitas vezes, a inovação nasce da recombinação de coisas simples. É como pegar ingredientes comuns de cozinha e criar um prato digno de restaurante 5 estrelas. O valor está na criatividade, não apenas na matéria-prima. Pouquíssimos carros modernos arriscaram usar motores em linha com 8 cilindros. Esse detalhe fez do Atlantic algo ainda mais raro e fascinante. Era como se a Chrysler estivesse tentando mostrar ao mundo que a modernidade e ousadia podiam andar lado a lado. Assim como alguém que decide usar um terno vintage com tênis modernos, o resultado pode surpreender quando feito com confiança. O impacto desse carro foi enorme no design da época. Embora nunca tenha sido produzido, ele inspirou outros modelos retrô, como o Plymouth Prowler. Isso prova que até aquilo que não chega às ruas pode influenciar toda uma geração. Na vida, muitas das nossas ideias podem parecer pequenas ou irrelevantes, mas podem acender faíscas em outras pessoas que transformam essas ideias em algo grandioso. O Chrysler Atlantic foi um lembrete de que olhar para trás pode ser tão revolucionário quanto mirar o futuro. E enquanto a Chrysler buscava resgatar o glamour dos anos 30, a Peugeot já estava imaginando algo completamente diferente. Um carro urbano, elétrico, que parecia mais um serviço de mobilidade do que um veículo pessoal. Número 6. Peugeot Tulip, 1995. O Peugeot Tulip parecia menos um carro e mais uma ideia materializada. Pequeno, elétrico e com velocidade máxima de apenas 71 km por hora, ele foi projetado não para ser comprado, mas para ser compartilhado. Em vez de propriedade, o Tulip defendia a lógica do acesso. Pense nisso.
Em 1995, quando a maioria das pessoas ainda sonhava em ter seu próprio carro, a Peugeot já imaginava um futuro onde mobilidade era serviço, não posse. Esse conceito funcionava quase como um carro por assinatura. Os usuários poderiam utilizar o Tulip em regime de compartilhamento, pegando-o em pontos específicos da cidade e devolvendo-o em outro. Hoje chamamos isso de car sharing, mas naquela época soava revolucionário demais. Era como se a Peugeot tivesse previsto a ascensão de aplicativos como Uber ou 99, décadas antes de eles existirem. Um detalhe que chamava a atenção era a forma de recarga. As baterias eram alimentadas por indução, bastando estacionar em pontos de retransmissão para que a energia fosse transmitida sem cabos. Lembre-se, isso em meados dos anos 90, quando os celulares ainda eram tijolões com antena. O Tulip mostrava que a Peugeot pensava muito além de seu tempo, abrindo caminho para tecnologias que só hoje começam a ser aplicadas em larga escala. O curioso é que em algumas aparições, o carro chegou a usar também o emblema da Citroën, mostrando que o grupo PSA o via como um projeto duplo. Isso reforça a ideia de que certas inovações não pertencem a uma única marca, mas sim a uma visão coletiva de futuro. Na vida, acontece o mesmo. Algumas ideias não são feitas para nos dar destaque individual, e sim para inspirar mudanças que beneficiam toda a comunidade. O Tulip pode ter parecido um brinquedo para alguns, mas carregava uma mensagem poderosa sobre como viveríamos nas cidades. E se a Peugeot sonhava com elétricos compactos e compartilhados, a Opel, pouco tempo depois, também apresentaria sua visão de mobilidade urbana com um conceito ainda mais prático e direto ao ponto. Número 7. Opel Max, 1995-1996. O Opel Max era a tradução perfeita do que significa pensar pequeno para sonhar grande. Com menos de 3 metros de comprimento, ele parecia um brinquedo em meio aos carros enormes da época. Sua estrutura de alumínio deixava o modelo extremamente leve, revelando uma preocupação com eficiência energética e praticidade urbana. Enquanto muitos buscavam potência e ostentação, a Opel dizia: menos pode ser mais. Esse pequeno carro conceitual já antecipava algo que viria anos depois, o Smart Fortwo. Mas ao contrário da Mercedes, a Opel nunca levou o projeto adiante. Mesmo assim, o Max deixou uma lição importante. O futuro das cidades dependeria de veículos compactos e ágeis, capazes de enfrentar ruas estreitas e congestionadas. É como optar por andar de bicicleta elétrica hoje, enquanto todos ainda brigam por SUVs gigantes. O motor também tinha sua simplicidade genial. 1.0 de 3 cilindros a gasolina. Pode soar modesto, mas foi justamente essa unidade que acabou estreando no Opel Corsa no ano seguinte, mostrando que conceitos não são apenas sonhos distantes. Eles podem gerar frutos práticos. É como quando você testa uma ideia num projeto pequeno e depois percebe que ela serve para algo muito maior. O interessante é pensar em como o Max se conectava com a vida real. Imagine estacionar com facilidade em qualquer lugar, gastar pouco combustível e ainda contribuir para uma cidade menos poluída. Muitas vezes não é o excesso que transforma a nossa rotina, mas sim soluções simples e consistentes. E se esse conceito tivesse sido lançado em massa, talvez tivesse mudado o cenário urbano antes mesmo da chegada do Smart. O Opel Max mostrou que a ousadia não precisa ser barulhenta. Às vezes ela se revela na descrição de um carro pequeno que carrega grandes ideias. E enquanto ele antecipava o futuro das cidades, a Alfa Romeo, pouco depois, resolveu olhar para o passado para criar um dos conceitos mais belos e nostálgicos da década. Número 8. Alfa Romeo Nuvola, 1996. O Alfa Romeo Nuvola foi um daqueles conceitos que pareciam mais poesia do que engenharia. Seu nome já dizia tudo. Nuvola, que em italiano significa nuvem, evocava leveza e liberdade. Mas também homenageava Tazio Nuvolari, um dos maiores pilotos da história da Alfa Romeo, símbolo de ousadia e paixão pelas pistas. Esse carro, portanto, era mais do que metal e motor.
Era uma homenagem à memória e ao espírito esportivo. Visualmente, o Nuvola misturava a elegância dos anos 30 com um toque moderno. Era como olhar para um clássico renascido, com curvas longas e sensuais que pareciam esculpidas à mão. Em uma época dominada por linhas retas e futurismo exagerado, o Nuvola se destacava como um sopro de romantismo. Ele nos lembra que, às vezes, revisitar o passado pode ser tão revolucionário quanto criar algo novo. Debaixo do capô, um V6 biturbo de 2,5 litros entregava potência e som que arrepiavam até o mais frio dos apaixonados por carros. E não é curioso como certos sons ficam marcados na nossa memória? O ronco de um motor pode ser tão icônico quanto uma música que você nunca esquece. O Nuvola fazia exatamente isso. Unia emoção, nostalgia e performance em um só pacote. A carroceria independente montada sobre uma estrutura espacial em aço mostrava a ousadia técnica da Alfa. Era como se o carro tivesse sido feito para provar que beleza não precisava andar separada de inovação. Assim como na vida, quando unimos tradição e modernidade, criamos algo que não apenas impressiona, mas também permanece no tempo. O Nuvola era essa síntese perfeita. E mesmo sem chegar às ruas, até hoje ele é considerado um dos conceitos mais belos já criados pela Alfa. Sua função era exatamente essa: inspirar, emocionar e lembrar o mundo de que dirigir pode ser arte. E se a Alfa apostava na emoção estética, a Ford, na sequência, decidiria mostrar sua força bruta com um conceito radical que parecia mais um carro de corrida do que um veículo para estradas. Número 9. Ford Indigo, 1996. O Ford Indigo era a tradução pura da adrenalina dos anos 90. Imagine um carro que parecia mais pronto para largar em Le Mans do que para rodar em uma avenida comum. Seu design em forma de cunha, rodas parcialmente expostas e uma asa dianteira proeminente davam a impressão de que a qualquer momento ele iria decolar. Era a Ford mostrando que também sabia brincar com a ousadia, sem medo de exagerar. Debaixo da carroceria, o Indigo escondia um motor V12 de 5,9 litros, com 435 cavalos de potência. Curiosamente, ele era baseado no V8 modular da própria Ford, mas levado a outro nível. Apenas uma das 3 unidades construídas recebeu esse coração de verdade, e isso já foi suficiente para transformá-lo em lenda. É como se alguém pegasse uma base comum e a transformasse em uma joia rara, algo que desperta fascínio imediato. A parceria com a Reynard, fabricante britânica de carros de corrida, fez toda a diferença. Não era apenas um protótipo bonito, mas um carro de DNA esportivo legítimo. Essa combinação lembra como, na vida, quando unimos criatividade com experiência prática, o resultado tende a ser extraordinário. O Indigo mostrava que não bastava sonhar, era preciso trazer os melhores ao jogo para transformar ideia em realidade. O curioso é que, apesar de não ter chegado à produção, o motor V12 acabou encontrando destino no Aston Martin DB7, entre 1999 e 2003. Isso mostra que nenhuma inovação é perdida. O que hoje parece não servir pode, em outro momento, se transformar em peça fundamental de uma grande obra. Quantas vezes você já não guardou uma ideia e só anos depois percebeu que era o momento certo de usá-la? O Indigo foi radical, extravagante e inspirador. Representava o lado destemido da Ford, disposta a explorar os limites entre carro de rua e protótipo de corrida. E se ele parecia um foguete prestes a decolar? O próximo conceito da marca seguiria por um caminho totalmente diferente. Um sedã futurista que já antecipava a chegada dos híbridos. Número 10. Ford Synergy, 1996. O Ford Synergy era quase um vislumbre do amanhã, disfarçado em um protótipo dos anos 90. Diferente do radical Indigo, aqui a Ford apostava em uma berlina futurista de 6 lugares, feita em alumínio leve e com um design aerodinâmico, que parecia saído de um filme de ficção científica. Era como se dissesse: o futuro não será apenas veloz, será também eficiente. A estética impressionava, mas a verdadeira revolução estava sob a pele. Em vez de um motor tradicional movendo as rodas, o Synergy
usavam 1.0 litro a gasolina apenas como gerador para um sistema de tração elétrica. Ou seja, na prática, era um híbrido em série, algo que só viria a ser popularizado décadas depois. Pense nisso. Em 1996, a Ford já estava experimentando a mesma lógica que hoje vemos em modelos da Tesla ou nos híbridos plug-in das grandes marcas. Esse conceito mostrava que a preocupação com sustentabilidade e eficiência já rondava a mente dos engenheiros muito antes da pressão ambiental que vivemos hoje. É como quando alguém percebe uma tendência antes de todo mundo, seja em negócios, investimentos ou tecnologia. Quem enxerga cedo colhe frutos maiores, mesmo que no início pareça que ninguém acredita. O Synergy era justamente essa visão ousada. O curioso é que, apesar de toda a genialidade, ele nunca passou de um protótipo de salão. Talvez porque o mundo ainda não estivesse pronto para adotar essa ideia ou porque a própria Ford não quis arriscar demais. Mas isso nos lembra que muitas das maiores inovações da história ficaram guardadas por anos até encontrarem o cenário certo para florescer. E esse timing faz toda a diferença. O Synergy encerra essa jornada pelos conceitos mais estranhos e maravilhosos dos anos 90, mostrando um contraste interessante. Enquanto alguns carros daquela época apostavam na extravagância, outros plantavam sementes que só germinariam décadas depois. E a grande questão que fica é: será que hoje estamos preparados para reconhecer os Synergy escondidos diante dos nossos olhos?